Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje aqui nós vamos dividir o vídeo em três para não ficar muito longo, mas nós vamos abordar aqui quais são para nós, pelo menos os três fatores, os principais, né? Não todos, mas os principais três fatores que vão colaborar na atividade do rastreador para rastrear aquela pessoa de interesse. No caso aqui isso serve para animais também, mas mais especificamente aqui no caso de pessoas, focando mais na parte de pessoas, né? Nós vamos abordar alguns temas, alguns outros nós não abordamos aqui em vídeos, e achamos até que não é adequado, por mais que, por exemplo, existam inclusive programas de televisão como o Discovery, Fugitivo, tratando de algumas coisas que nós até entendemos que não é adequado. Então nós vamos tratar de alguns pontos aqui que são mais simples, que para nós aqui são três pontos importantes, né? Um primeiro para nós aqui são três, né? Principais, né? Não são todos, mas são três principais. O primeiro deles significa, quando se vai rastrear uma pessoa, procurar saber o que aquela pessoa que está sendo rastreada está levando, o que ela está levando, seja de equipamentos, o que ela está levando. Um outro ponto importante, o outro ponto é por onde ela está se deslocando. E o outro, como ela está se deslocando. Pegando aqui o primeiro ponto, o que aquela pessoa está levando. O que aquela pessoa está levando, isso aí contribui muito para se criar a mentalidade do rastreador, para entender o perfil psicológico e como aquela pessoa que está sendo rastreada está se comportando. Em geral, como nós já falamos aqui, para nós, pelo menos é importante que o rastreador procure levar para essas incursões equipamentos mínimos necessários para se manter pelo menos durante 24 horas. E daí isso tudo, claro, pode variar dependendo das condições do tempo. Hoje está chovendo, por exemplo, se está frio ou não, isso tudo pode variar bastante. Mas nós recomendamos sempre para não deixar para improvisar. Por mais que tenham mateiros aí que, por exemplo, saem por aí praticamente só com a roupa do corpo. Nós, inclusive, já saímos com esses mateiros por aí, impressionante. Vão às vezes só com uma gandola, com algumas coisas no bolso, nem lá água leva. E qualquer poça parada de água, qualquer água mais empoçada, eles param e tomam essa água. Mas tem que levar em consideração também que essas pessoas já estão bem adaptadas àquilo. Por exemplo, se alguma outra pessoa que não está tão adaptada àquele ambiente tomar aquela água, é bem possível que ela se contamine, porque o organismo dela não está adaptado àquelas bactérias, por exemplo. Mas para nós aqui, o que é importante aqui, por exemplo, o que a pessoa que está sendo rastreada está levando. Por exemplo, se a pessoa, obviamente, quanto a pessoa mais leve tiver, mais rápido ela vai ter condições de fazer aquele deslocamento e mais ágil ela vai estar. Isso vai inclusive influenciar também no próximo vídeo que a gente vai fazer por onde essa pessoa vai. Mas ela vai ter essas habilidades de conseguir deslocar com mais rapidez. Isso pode ajudar o rastreador na medida de tentar encontrar esses rastros. Diferente, por exemplo, se a pessoa estiver utilizando uma mochila cargueira, por exemplo, estiver passando por um terreno mais acidentado, pode ser que volta e meia ela vai, se esbarre naquela vegetação para se encostar, ou no momento que vai fazer a transposição de algum local, deixe mais rastro, que vai deixar um rastro mais pesado eventualmente, ou para transpor aquele objeto ela vai ter que se agarrar em outros locais, se agarrar na vegetação e tirar musgo daquela vegetação. Diferente, por exemplo, se a pessoa estiver mais rápido realmente e, por exemplo, progredindo, né, saltando ali para aqueles locais, né, tendo mais habilidade nesse deslocamento. Ou, por exemplo, né, se eventualmente algum rastreamento das forças de segurança, por exemplo, e a pessoa, nós vamos entrar em detalhes aqui, entendedores entenderão, mas só estamos tocando no assunto, não vamos abordar detalhadamente. Mas, por exemplo, entendedores entenderão, a pessoa é uma missão das forças de segurança, e a pessoa que está sendo rastreada, por exemplo, está com um saco nas costas, por exemplo, está toda equipada, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, está toda equipada e com um saco nas costas, e, por exemplo, para fazer as transposições desses objetos, ela precisa deixar o saco no chão, eventualmente, ou jogar depois, eventualmente, dependendo do tipo de terreno, aqui está bem difícil, na verdade, né, para ver um saco no chão, mas eventualmente poderia ajudar a localizar, se vê uma área mais amassada no chão, eventualmente, né, poderia verificar, se alguém tiver visto, ou dependendo do tipo de ocorrência, saber que levou um saco e, por exemplo, ajudar, ou se colocou numa árvore, tirou um musgo ali, ou se colocou no chão e está uma superfície mais arredondada em cima daquela superfície, pode intuir, ajudar o rastreador a levar em consideração que aquela pessoa pode ter passado por ali. E claro, né, daí a progressão vai ser mais lenta e isso vai influenciar também por onde essa pessoa vai se deslocar e como ela vai se deslocar. Portanto, esse primeiro vídeo aqui, dessa série de 3 que nós vamos abordar aqui especificamente, ela trata, portanto, esse primeiro vídeo aqui, do que a pessoa está levando, né? Se for uma pessoa que estiver levando pouca coisa, mais rápida, isso pode influenciar na agilidade dela, na rapidez, mas isso também pode obrigar ela a ter mais limitações. Por exemplo, sabendo que a pessoa que entrou naquela região, por exemplo, está com pouco equipamento, isso, né, para o rastreador, isso naturalmente o rastreador vai entender que aquela pessoa vai, por exemplo, em situações como hoje, está chovendo, chove, para,
ela vai precisar de um local mais adequado para se abrigar durante a noite, por exemplo. Diferente se fosse uma pessoa que já tivesse sabidamente saído com equipamento, por exemplo, um montanhista, por exemplo, uma mochila cargueira, já sabendo que ele teria melhores meios de improvisar algum tipo de abrigo, e portanto ele poderia ter mais flexibilidade para o lugar onde ele vai fazer uma parada. Já, por exemplo, a pessoa que vai mais quase sem nenhum equipamento, ela poderia, por exemplo, tentar pegar áreas mais abrigadas. Essa aqui tem bastante bambu, inclusive, para tentar eventualmente fazer um abrigo improvisado. Isso, por exemplo, poderia ajudar na mentalidade do rastreador a detectar naquele ambiente, por exemplo, onde teriam locais mais apropriados, por exemplo, para improvisar um bivac, um abrigo de emergência naquelas circunstâncias. Portanto, esse é o primeiro ponto aqui, ainda que muito rapidamente, para os vídeos não ficarem muito longos, nós explicamos melhor nossas instruções presenciais, mas para não ficar muito longo o vídeo, esse é o primeiro vídeo aqui dessa série de 3, que vão tratar dos 3 pontos principais, que para nós, né, são vários pontos, né, mas os 3 principais que vão ajudar o rastreador naquela atividade de rastreamento, buscando aqueles rastros. O primeiro aqui, portanto, é o que a pessoa está levando. No caso aqui, a pessoa que está levando é a pessoa que está sendo rastreada. O rastreador, como nós já falamos, a nossa sugestão, pelo menos de regra, é que leve pelo menos equipamentos mínimos para conseguir ter 24 horas de autonomia no ambiente que for. Isso inclui água, né, por exemplo, né, capa de chuva, vários, como nós já tocamos em outros vídeos. Esse, portanto, é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.